levar. Então, irmãos, aqui nós vamos ver uma situação de um cego, né? Só que esse cego, ele não era surdo. A Bíblia nos diz que ele era um cego e um mendigo, né? E até um certo ponto notamos que ele era bem conhecido, pelo menos o seu pai. Aleluias! Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver outra situação, que apesar deste homem ser impossibilitado, né? A visão não existia, não tinha, e passava por muitas dificuldades. É a mesma coisa nos dias de hoje, a cegueira é a mesma. E naquela época costumava-se separá-los por um tempo, num lugar, e ali eles pediam, mas ele era um mendigo, não tinha visão, mas este homem tinha fé. Por mais que eu creio que ele não imaginasse que Jesus ia fazer um grande milagre naquele momento, naquele dia. Irmãos, Deus é um Deus de surpresa. Por isso que nós temos que estar sempre focados na fé, porque Jesus pode fazer de imediato. Deus não avisa o tempo que Ele vai fazer, ou que Ele vai aparecer em nossas vidas. Por isso que tem que ser constantemente buscando Ele, independente da situação, seja espiritual, física, emocional, independente das provas, dos problemas, porque nós, através da fé, nós vamos criar uma resistência, e nós vamos poder passar, viver, buscando e crendo no Senhor, amém? Amém. Até que nós possamos alcançar alguns objetivos nesta terra, até que Deus um dia possa nos levar. Enquanto estamos vivendo, nós temos que batalhar constantemente. Mas é muito simples e fácil falar, eu tenho fé. Não é verdade? Mas a Bíblia também nos diz no livro de Tiago, o que adianta ter fé, mas não ter obras? O que adianta ter fé e não ter respostas? Amém? Não tem significado algum. Porque muitas vezes, sempre nós somos espelhos para muitos, e principalmente aqueles que estão contra nós, aqueles que não conhecem Jesus, amém? Porque nós vivemos pela fé, cremos num Deus que nós não tocamos, que nós não vemos, e é um Deus muito contestado por outras religiões. Nos chamamos de loucos, não é? Nos chamamos de tudo que é nome. Porque cremos num Deus que não tocamos, não os levamos, como muitos levam os seus deuses nas mãos, nos pescoços, de todas as formas, mas nós somos diferentes. Então eu quero explicar alguns pontos nesta noite, que vai ser útil para mim, para você, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a vida nos dá muitas oportunidades. Poucas são as boas. Amém? Mas nós temos que ficar ligados nas oportunidades boas criadas por Deus. Porque o inimigo também, ele pode fazer milagres, nós sabemos. Ele também abre situações, abre portas. Mas são portas e também são armadilhas, e nós sabemos o final de tudo isso. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Nós vemos uma diferença muito grande dentro do Evangelho, estou falando agora do Evangelho de Cristo. Pessoas totalmente alheias, pessoas diversificadas uma da outra. Nós vamos ver pessoas que têm uma certa intimidade que a outra não tem, por mais que tenham fé. Amém? Então nós vamos ver a significância da fé, mas ela colocada em ação. Porque a maioria dos crentes, dos servos de Deus, acha que é só orar. Mas temos que praticar. Não adianta ter a fé e não sair. Não adianta ter fé e não ter ação.
E aí? Como assim? É simples. Pedimos para Deus tantas coisas, e Deus muitas vezes, pela misericórdia, nos ouve. Por exemplo, uma coisa prática, uma situação prática. Quando precisamos de uma porta de emprego, com tantas buscas, esperas, Deus abre a porta de emprego, mas muitas pessoas acham que vai cair do céu, mas não corre atrás, não procura, não elabora um currículo, não sei, entendeu? Isso chama-se ação. E nós vamos ver neste texto um cego que teve uma ação e que agradou Jesus. Ele teve fé e conseguiu um grande milagre. Vai entendendo o propósito nesta noite? Tem pessoas aqui que nesta noite precisam estar mais ligadas, em nome de Jesus, com as coisas do Senhor. Porque nós vivemos o espiritual, mas também o físico, não é verdade? Comemos, necessitamos de tantas bênçãos. Então é necessário que nós também tenhamos vitórias, conquistamos, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que aquele cego estava ali, parado, talvez sentado, deitado, mas a Bíblia diz que grande era a multidão que seguia Jesus. Com certeza grande era o barulho, não é? Com certeza o movimento era muito grande naquela cidade, naquelas ruas. E em nome de Jesus, justamente quando Jesus e aonde Jesus passaria, o cego estava. Mas quantas vezes Jesus passa? Quantas vezes Jesus está no lugar e a pessoa, né, pastor, ó, longe, distante, não fisicamente, mas espiritualmente, não é? Vagando, esperando o quê? Se ele está ali, se ele está passando ali, estou trazendo para os dias de hoje. Jesus está aqui na igreja. Está entendendo a palavra, a mensagem? É simples entender. Quantas pessoas estão dispersas? Quantas pessoas em nome de Jesus que não recebem? Porque vacilam, dormem. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E o interessante, que aquele cego, quando ele ouve aquele barulho todo, ele fica ligado, ele não era surdo, era cego. Mas também nós vamos ver que ele era cego espiritual. Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, quando Deus faz um milagre, é completo. Quando Deus age na vida de um homem, de uma mulher, é completo o milagre. Nós notamos isso no dia a dia, nós vemos testemunhos. Foi assim na minha vida, eu creio que foi na sua, está sendo. Se não foi, vai ser. Mas este homem precisava de um milagre. Mas o mais interessante é que Jesus vem até a ele. Oh, glória! Aleluia! Santo de mistério. Nós vamos ver aqui, irmãos, que tinha impedimentos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, quando se tem um impedimento de algo, barreiras, as pessoas desanimam. As pessoas não querem enfrentar os obstáculos. As pessoas acham que vai ser com muita facilidade, como eu já citei. Mas não. A Bíblia vai nos dizer que o reino dos céus é tomada à força. Não é só orar, é partir para cima, é buscar, independente do que nós passamos e do que nós estamos vivendo. E era necessário que aquele homem que estava naquela situação agisse de uma forma que chamasse a atenção de Jesus. Talvez tenha pessoas nesta noite que não está entendendo ou compreendendo o que Deus quer de você. Talvez tem pessoas aqui que não está ligada com o reino espiritual da forma que tem que estar. Mas como assim, irmão,
oração, eu oro, sim, amém. Mas não é só oração. Nós temos que aproveitar muitas vezes uma chance que pode ser repentina. A Bíblia nos diz que Jacó segurou um anjo. E se Jacó não segura um anjo, será que a história de Jacó mudaria? Nesta noite, Jesus está aqui dentro desta igreja. A Bíblia nos diz: onde tem dois, onde tem três, Ele está presente. Ele está aqui, tem muito mais pessoas. Mas se a gente ver, não estou falando, olhando fisicamente, mas espiritualmente, a gente vê pessoas muito distantes. Pessoas em nome de Jesus que dentro de uma igreja se animam, se impulsionam, louvam, buscam, mas no dia a dia as oportunidades pairam, estão, mas as pessoas não abraçam, não conseguem. É uma limitação, porque os bloqueios a impedem. Oriandara mandou comandar a Shai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Santo de Israel, glória, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar. Ele ouve que era Jesus, ele ouviu que era Jesus, era a oportunidade dele naquele momento. Tem pessoas aqui que a oportunidade chegou. Tem pessoas aqui que a oportunidade chegou. Talvez por essas horas, por esses dias, algo aconteça na tua vida. Talvez ainda este ano, algo aconteça na tua vida. Eu não sei a área. Orianda, labacanta, lamandai, mas porque a palavra de Deus ela é profética. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! A Bíblia diz que ele ouve. Acendeu uma chama. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Através da palavra Deus está falando nesta noite. Aproveita a chance no dia de hoje, na noite de hoje. Deus está falando com alguém nesta noite. Aproveita essa chance, porque o Rei dos Reis, Ele está neste lugar. Oh, aleluia.